Bom, ontem eu acabei fazendo vídeo para comentar a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo na internet, principalmente por causa dessa calamidade pública que tá ocorrendo no Rio Grande do Sul. Então eu acabei mostrando algumas coisas. Eu falei a respeito dos twitteiros, das pessoas que estavam questionando tanto a Lanzoca como também o Selbit, falando que os caras não estavam fazendo nada pelo pessoal do RS. Então, quando eu citei o Renan, foi para falar a respeito do modo como ele tava falando. Porque, tipo, a crítica dele é válida. Se eu falar que ele tá errado em tá falando que os caras passam pano pro governo, eu estaria mentindo. Até porque é uma parada até que meio lógica. Tantas merdas que o governo Lula fez, os caras não fizeram absolutamente nada. Ou pra criticar ou pra falar alguma coisa ou outra. E até aí tudo bem, mano. A crítica dele é válida nesse ponto. Tem muita gente aí que é influenciador, que apoiou Lula naquela época, e agora quando o Lula tá fazendo merda, os caras, eles estão se fingindo de cegos. E ok, isso se aplica também ao Selbit ou até mesmo ao próprio Lanzoca. Naquela época e também nos dias de hoje, a gente viu muito desses influenciadores se levantando pra criticar o Bolsonaro e o governo dele, ou das coisas erradas que o Bolsonaro tava fazendo. Não que o Bolsonaro esteja certo ou errado nessa história, e sim da hipocrisia dos caras, em criticar um governo, mas quando tem outro governo que está também debochando de uma situação gravíssima que tá acontecendo no estado, eles não criticam. E talvez esse foi uma das críticas que o Renan tentou fazer. Até aí tudo bem, é por isso que eu falei pra vocês, mano. Se ele tivesse explicado de uma forma assim mais tranquila, embora esse não seja assim o forte dele, eu acho que ele nem seria cancelado no Twitter ou o pessoal não estaria criticando o jeito dele. Mas pra mim, o erro dele não foi essa crítica, e sim da maneira como ele falou. Por exemplo, os xingamentos que ele usou, ou falar da morte do tio dele. Tirando esses dois fatos, não tem por que eu falar que o cara tá errado em tá criticando esses caras que tá passando pano pro governo. Porque de fato, é uma parada que acontece. Desde a época que o Lula assumiu o mandato, ele tá fazendo um monte de merda. Então a crítica que eu quis fazer pro Renan foi apenas essa. Porque mesmo ele certo em tá criticando o pessoal que não tá se movimentando, mostrando essa hipocrisia desses influenciadores, que no meio de tanta coisa errada que esse governo tá fazendo, eles não estão fazendo nada, é um negócio que de fato tá acontecendo. Isso não tem como negar. Não tem como falar pra vocês que ele tá errado porque ele não tá. Era pra falar justamente sobre isso. O único problema que eu achei foi só a maneira como ele conduziu, porque é algo que pode fazer com que ele seja até mesmo processado pelo Lanzoca. Embora a intenção dele seja boa, o único problema que eu vi foi essa, não era por hate nem nada, e muito menos pra questionar a opinião dele. Então na minha mente, a ideia proposta em trazer aquele vídeo foi essa, de falar que a intenção dele em tá criticando os influenciadores não tá errada, porém a forma como ele falou que foi errada, tá ligado? É basicamente isso que eu quis falar naquele vídeo. Eu só resolvi comentar isso aqui de novo, porque eu tô vendo muita gente que não tá vendo nenhum texto do meu vídeo, ou não tá querendo nem entender o que eu quis dizer, e já tá me crucificando, falando até mesmo que eu votei no Lula. Mano, enfia aqueles 9 dedos no rabo de vocês, cara. Eu nunca votaria naquele cara, pelo amor de Deus. Também tem a questão de eu ter expressado a minha opinião de uma forma errada e equivocada. Então nisso aqui eu assumo, e eu não tenho problemas nenhum em pedir desculpas. E até como eu disse no meu vídeo ontem, meus parabéns, o cara conseguiu arrecadar mais de 50 mil reais. E olha que ele tem menos da metade do público de todos esses youtubers que foram citados. Então, de fato, o cara tá se movimentando, ele tá dando as suas opiniões. Você consegue entender o que ele tá querendo passar. Vai ter muitas pessoas que não vai entender, isso aqui é óbvio. Isso se aplica justamente àquilo que eu disse antes. Talvez algumas pessoas não entendam a ideia dele por causa da forma como ele falou, tá ligado? Mas, fora isso, não tem muito o que dizer ou questionar as falas dele. De fato, suas críticas, elas são válidas. É revoltante você ver um monte de influenciadores gigantes aqui no Brasil não fazer absolutamente nada no meio de tanta merda que esse governo tá fazendo. Isso não se aplica a apenas um ou dois influenciadores. Tem muitos outros que, de fato, eles expressam mais suas opiniões políticas do que o Selbit ou o Lanzoca. O Selbit ou o Lanzoca, eu acho que só foi uma vez, justamente naquela época da eleição. Porém, o Felipe Neto e o Felipe Castanhari eram e são pessoas que sempre defendem o governo. Os caras sempre falavam de política. O tempo todo você viu o nome do Castanhari subindo em alta, dele sendo cancelado, ou até mesmo do próprio Felipe Neto tá sendo cancelado. Porque os caras defendiam e defendem o governo Lula com unhas e dentes. Eu lembro até hoje daquela retrospectiva do Castanhari do final de 2023. Foi uma das piores retrospectivas que eu já vi na minha vida. Em meio a tanta coisa errada que o Lula fez em 2023, o cara não citou uma. E quando ele citou, ele nem falou que foi culpa do governo. Ou seja, claramente ele tava passando pano pro Lula. É a mesma coisa a gente vê diariamente acontecendo com o Felipe Neto. Então, ok, é revoltante. As pessoas ficam sem putas da vida. Talvez foi por isso que o Renan acabou extravasando. E o meu vídeo foi justamente pra ser um alerta. Não era nem pra ser uma parada assim, o pessoal achar que eu tava querendo caçar treta com o cara. Era mais pra falar que o jeito como ele agiu podia até mesmo o prejudicar. Era apenas isso. Porém, como eu falei, se aquela interpretação que eu trouxe no meu vídeo vocês não entenderam o que eu quis dizer, então o erro é meu e eu não tenho problemas nenhum, pedir desculpas por isso. Bom, sobre esse assunto, eu acho que eu não tenho mais o que comentar aqui. Espero que vocês tenham entendido qual foi a real intenção daquele vídeo que eu trouxe. E é isso, então bora pro outro assunto desse vídeo. Bom, vocês estão vendo que tem muitos influenciadores que estão ajudando o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Uma dessas pessoas, um desses influenciadores grandes que tá fazendo isso, ou que tá fazendo alguma ação, é o Felipe Neto. Pra quem acompanha meu canal há mais tempo, não é novidade nenhuma que eu não tenho assim tanta química com o Felipe. Eu não gosto muito dele, não gosto muito das suas ações, das suas opiniões, principalmente quando é relacionado ao meio político. Pra mim o cara sempre é controverso quando vai falar a respeito de política nas suas redes sociais. Volta e meia você vê alguma besteira dele saindo por aí. Como por exemplo, o cara acabou sendo processado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi querer fazer uma piada com o Arthur Lira, chamando ele de excrementíssimo, que eu acho que todo mundo sabe muito bem o que é excremento. Excremento é bosta, é merda. Ou seja, ele acabou chamando o Arthur Lira de bosta. Então seria meio óbvio que o Arthur Lira ia fazer alguma coisa. Então depois ele acabou processando o Felipe Neto. Ok, esse é um resumo bem básico pra vocês entenderem como que é o Felipe Neto quando vai comentar a respeito de política. É sempre uma proeza maior atrás da outra. Agora, quando
quando a gente vai falar do lado humano dele, talvez o Felipe Neto seja uma pessoa completamente diferente, que de fato quando aparece alguma coisa relacionada à humanidade, ele tá lá e tenta ajudar. Então nisso eu tiro meu chapéu, dou meus parabéns e elogio ele quando tem que elogiar. Não tem problemas nenhum em você fazer isso. Mas justamente esse caso que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Estamos vendo muitas pessoas perderem suas vidas, muitas pessoas perderem seus carros, suas casas. Cara, tem cidade completamente inundadas. É algo desesperador, eu nunca vi isso na minha vida. Tanto o Felipe Neto como também o Whindersson Nunes, a gente viu que foi um dos primeiros influenciadores grandes e muito conhecidos na internet a se movimentarem pra ajudar o pessoal do Sul. Eu até vi pessoas questionando, falando que os caras estavam fazendo isso por engajamento. Mas pra falar, mano, que seja, não me importo. Os caras já são grandes, já são muito conhecidos na internet. Se eles estão realmente fazendo por engajamento, não tem problema. O que importa mesmo é que eles consigam ajudar aquelas pessoas. E essa ajuda tá acontecendo. Tanto o Whindersson Nunes como também o próprio Felipe Neto está arrecadando muito dinheiro pra chegar a todas as pessoas que foram afetadas pelas chuvas e enchentes que aconteceu lá no RS. E aqui eu tiro meu chapéu, mano. Não importa o viés político, não importa nada. O que importa pra mim aqui é só esse momento dessa calamidade. Você estender sua mão e tentar ajudar o próximo. A gente tá vendo muitos influenciadores fazendo isso. Outros não estão fazendo nada, outros estão calados, estão fingindo que nada tá acontecendo. Porém, tem várias outras pessoas que estão fazendo, estão se movimentando. Recentemente eu vi o Felipe Neto sendo acusado de diversas coisas. Uma dessa o pessoal falando que ele tá aplicando um golpe com essa vaquinha dele. Vocês viram que o Felipe Neto acabou fazendo uma vaquinha para arrecadar mais de 4 milhões de reais. E todo esse valor ele disse que seria arrecadado justamente para fazer a compra desses purificadores. Ok, até aí tudo bem. Eu até fui pesquisar a respeito dessa empresa e eu vi que cada unidade custa 22 mil reais. Eu não sou muito bom em matemática, mas sei lá, 4 milhões dá mais ou menos o que? Mais de 180 mil unidades dessa, né? Sei lá. Mas enfim, é bastante unidade. E também é muito dinheiro, né? E o pessoal tá questionando justamente esse valor arrecadado para comprar esses purificadores. Porque até dando uma rápida pesquisada, eu acabei vendo que o governo, uma vez, ele tinha doado mais de 150 purificadores pra faixa de Gaza. Eu te pergunto, será que eles não têm condição de doar também pro Rio Grande do Sul? Vocês sabem o tanto de imposto que esses caras arrecadam. Não é milhões, é trilhões, cara. Chega a ser ridículo da gente ver isso. Eu não quero crer que o Felipe Neto tá roubando esse dinheiro ou tá aplicando golpe. Vocês podem questionar o cara quanto for, mas eu acho que ele não tá fazendo isso. Eu até espero que ele não esteja, né? Porém, é um pouquinho estranho. Embora o Felipe Neto até postou um vídeo recente mostrando lá os purificadores que ele comprou sendo utilizados já lá no Rio Grande do Sul. Então eu creio que o Felipe Neto não tá aplicando golpe nenhum. E espero que ele não esteja, né? Mas é bizarro, mano, que o governo, ele não ajuda. Os caras ajudaram lá na faixa de Gaza, mas não ajudam o Rio Grande do Sul, que é daqui do Brasil. E olha só, esse governo também tá levando um belo de um tapa na cara. O ministro de Israel disse que vai fazer uma doação de purificadores que serão enviados para o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o governo daqui não faz absolutamente nada. E o pior é que eles empatam até as pessoas que estão querendo ajudar. Vocês viram que recentemente o SBT desmascarou literalmente a Globo, mostrando que estão barrando as pessoas que estão tentando fazer as doações e tá aplicando até multa e imposto para os caminhoneiros que estão indo lá tentar ajudar o RS. Cara, é ridículo o nosso país, mano. É incrível como tem um monte de gente que não tem empatia, que não tem amor com o próximo, que faz uma tremenda de uma nojeira dessa em meio a um caos terrível que tá acontecendo em um estado aqui do país. Aí vem Israel, onde o governo do Lula está em conflito direto com esse país, e demonstra apoio para o Brasil. Enfim, eu acho que agora eu tô entendendo um pouco o Renan Play. É realmente muito revoltante. No meio de uma grande calamidade pública que atingiu o Rio Grande do Sul, a gente vê um desleixo completo do governo, até pessoas aplicando golpe. Eu vi um monte de gente, não tô falando do Felipe Neto, tá, mano? Antes que vocês deduzem isso. Aplicando golpe, tá ligado? Usando o link da vaquinha pra ganhar dinheiro. Eu vi até uma influenciadora divulgando a marca de chocolate dela, falando pro pessoal comprar aquele chocolate e que 1% daquele dinheiro arrecadado, ela vai estar fazendo a doação. Mano, chega até a ser piada isso. Enfim, esse é o vídeo de hoje, não quero me estender tanto, que eu acho que já me estendi demais. Deixa nos comentários a opinião de vocês que depois eu vou estar dando uma olhada. É isso, abraço e até o próximo.